Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de CSS e na aula de hoje nós vamos falar sobre flex, display flex e a propriedade flex. São usadas em momentos diferentes, em elementos um pouco diferentes aí. O display flex nós vamos usar geralmente no container, para a formatação do container, e o elemento flex para a formatação dos filhos do container, dos elementos do container, ok? Mas para que serve o flex? Para que serve a configuração de display flex e da propriedade flex? Basicamente, para ajuste dos elementos dentro de um container, para eu não precisar ficar determinando largura, trabalhando com valores proporcionais, utilizando float e configurando inlines diferentes, como elementos display inline, inline block, float left, float right, enfim, aí tem que dar clear fix. Para substituir tudo isso aí, a gente pode trabalhar simplesmente com os elementos display flex e propriedade flex. Vocês vão ver a diferença disso aí na aula de hoje. Mas antes de passar para a vinheta, passar para a aula, clica no joinha. Já clica aí, já deixa o seu joinha para você não esquecer. Não deixa para o final não. Dá o seu joinha agora, esquece não. No final compartilhe o vídeo e o canal nas suas redes sociais aí. Clicando no joinha você ajuda o canal vai crescer mais, vai desenvolver mais. Nós vamos poder fazer mais vídeos por semana. Então vai ter mais possibilidade de conteúdo e o canal vai crescendo, vai ficando melhor para todo mundo, beleza? Então deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Bora lá para a vinheta! Então, moçada, vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso curso de CSS falando sobre display. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre flex, display flex e propriedade flex. Um nós vamos usar no container, um nós vamos usar nos elementos do container. Beleza? Mas antes, dá uma olhada aí no novo logo do canal. Dei um talento aí no novo logo. Mudei a fonte, incrementei um pouquinho a base do logo, mudei algumas cores. Coloca no comentário aí o que vocês acharam do novo logo. Beleza? Vamos lá. Já clicou no joinha? Se já clicou no joinha, já se inscreveu no canal, clicou no sininho. Vamos lá. Vamos para a aula onde nós vamos falar aí sobre flex. Já tenho um conteúdo aí prontinho pra gente, uma section com algumas divs dentro dela. Beleza? O resultado dessa página é esse aqui. Então aqui as minhas divs, certo? Dentro da section ali, e a gente não está vendo nada. CSS em branco. Vamos adicionar alguns itens aqui, algumas bordas aqui inicialmente, para a gente poder visualizar esses itens. Então, para o section, eu vou adicionar uma border de 3 pixels, sólida e na cor vermelha. Para o div, vou copiar e colar, mudando aqui. Para o div, eu vou adicionar uma borda de 1 pixel sólida preta. Muito bem, para a gente visualizar os elementos F5 estão aí. Aí o meu section, né, com a borda vermelha, e dentro do section estão as divs aí com a borda preta. Agora que a gente já consegue visualizar os elementos, vamos às formatações. Então, pessoal, vamos iniciar aqui com o container, tá certo? O section é o container desses elementos div. Aqui, ó, desses elementos div. O section é o container, o S1. Ok? Vamos trabalhar aqui. Ao invés de colocar no section ali, deixa eu ver. Pode ser no section mesmo. Nós só vou colocar ele ali. Se eu estivesse colocando outros section, seria mais interessante a gente definir a formatação pelo ID. Tá? Que aí ele fica exclusivo daquele section ali. Mas eu não vou colocar outros sections por enquanto, então eu vou formatar aqui no identificador da tag section. Eu vou adicionar aqui a esse elemento, vou adicionar o display
e vamos configurar com a opção Flex. Dessa maneira, eu estou tornando esse elemento, ok, esse container, flexível. E os elementos que estão dentro dele, tá, podem receber as formatações de elementos flexíveis. Mas aqui já vai mostrar uma mudança para a gente grande. Quando nós pressionarmos F5, vocês vão notar que ele não vai mais estar os elementos não vão estar mais posicionados um embaixo do outro. Agora eles vão estar posicionados um ao lado do outro. Veja bem, F5, olha lá, um ao lado do outro. Isso gera uma facilidade, gente, na questão de montar um layout, no quesito de montar um layout mesmo. Eu, utilizando o Flex, as opções de Flex, eu evito ter que usar float, eu evito ter que trabalhar muitas vezes com display inline, definir se é inline, se é block, tá? Muito trabalho, às vezes, eu posso evitar utilizando as configurações Flex, tanto no display Flex para o container, quanto nas propriedades Flex para os itens dentro do container. São coisas diferentes e nós vamos ter que deixar isso bem claro aqui na aula de hoje. Beleza? Bom, então vamos lá. Uma observação importante sobre o Flex é que ele é um elemento que ele ainda não possui, os browsers ainda não estão muito adequados com esse tipo de elemento, os browsers mais antigos. Se a gente abrir nos browsers novos, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma nos browsers atualizados. Veja bem, eu vou abrir aqui no Firefox, vou abrir também no Internet Explorer e vou abrir também no Edge. Edge está aqui. Notem que o resultado vai ser o mesmo. Olha só, no Chrome, no Internet Explorer, no Edge e no Mozilla, no Firefox. Está aqui. Tudo exatamente o mesmo. Por quê? Porque eu estou usando as últimas versões dos browsers, então não vou ter problema. Mas eu posso garantir que todas as pessoas que vão acessar o meu site estarão utilizando a última versão do browser? Não tem como a gente garantir isso. Bom, então diante disso, nós vamos ter que utilizar a configuração de WebKit, no caso, aqui ó, display. Deixa eu colar aqui e aqui. Display. No caso, para versões mais antigas do Google Chrome, do Firefox, do Opera, nós vamos usar o WebKit Flex. Para versões mais antigas do Mozilla, nós vamos usar Moz Flex. Beleza? Vou pressionar F5 aqui, não vai mudar em nada. Tá? Obviamente, porque eu estou usando uma versão atual do Google Chrome, então ele vai utilizar esse display aqui. Ok? Quando esse display não for reconhecido pela versão do browser, ele vai tentar esse ou esse e ele vai achar todas as configurações ali. Muito bem, muito bem, muito bem. Ok. Antes da gente continuar, nós precisamos adicionar o nosso elemento em Flex. Veja bem, o display é a configuração para o container. Tá certo? Eu vou configurar o container. Para configurar os elementos, nós vamos utilizar Flex. E aqui eu indico se esse elemento vai ser flexível ou não. Então, configurando ele em 1, nós vamos ver mais detalhes sobre Flex, tá? Não precisa me preocupar, não. Então, configurando ele em 1, eu digo que ele vai ser também um elemento flexível. Não só o container é flexível, mas também o elemento. Então, quando eu pressionar F5, notem que os elementos vão se ajustar ao container. E isso é bastante interessante. Olha só, F5, todos os elementos ajustados ao container. Eles vão pegar o espaço do container e vão receber essa dimensão, essa configuração de largura de acordo com o espaço do container. Notem que todos receberam a mesma largura. E se eu redimensionar a janela, se eu diminuir, eles também vão diminuir.
Olha só que bacana, tá vendo? Eu aumento ou diminuo, eles vão receber essa configuração aí de acordo com a área do container. Como o container está seguindo a tela, os elementos vão se ajustar de acordo com o container. Se eu der um tamanho aqui para o container, width, eu vou falar que o meu container vai ter 500 pixels. Agora o container não vai mais se ajustar na tela, olha só, F5, tá vendo? Mas os elementos continuam se ajustando ao container. Beleza? Tranquilo isso, né? Então, olha só, vamos aumentar mais um pouquinho aqui, 800, vamos ver que os elementos se ajustaram ao container. Agora, eu posso diminuir a tela que o container não vai mais diminuir, né? Por quê? Porque agora ele tem um tamanho fixo, beleza? Joia, isso aí é simples, não tem problema nenhum. Podemos trabalhar também, ao invés de width, eu posso trabalhar com min width. Min width eu defino aqui, por exemplo, 500. O que acontece com o min width? O min width ele vai informar o tamanho mínimo do meu container. Ele vai ser redimensionado, veja bem, eu aumento ou diminuo, ele vai ser redimensionado, mas ele vai diminuir somente até 500 pixels. Veja bem, vamos lá aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Chegou no 500 pixels, ele não diminui mais. Então, acaba que é um recurso interessante, porque eu não vou perder a formatação desses elementos aqui. Esses elementos têm um tamanho mínimo agora, tá certo? Que foi determinado pelo tamanho do container. Eu posso determinar min width para os elementos, ok? Sem problema nenhum, sem causar dano aos elementos nenhum. Só que o container vai continuar sendo redimensionado, tá bom? Aí às vezes não é interessante. É mais interessante a gente colocar o min width no container ao invés dos elementos. Algumas vezes, obviamente, né, nós vamos precisar de adicionar aos elementos. Beleza? Bom, uma propriedade interessante aqui que nós podemos configurar, aí eu vou ter que determinar uma largura para os meus elementos, pode ser até com min width mesmo, mas é o seguinte, aqui existe a propriedade flex wrap. Bom, o que é flex wrap? Aqui é 2 pontos, né? O valor padrão é no wrap. O que é no wrap? Ele não faz a quebra de linha dos elementos. Então, notem aqui, deixa eu ajustar o tamanho dos elementos aqui, né? Aqui, ó, vou deixar de configurar em flex e vou configurar uma largura, width, vou colocar, deixa eu ver, são 6 elementos, vou colocar 100 pixels aqui, para cada elemento, beleza, ok, cada elemento agora tem 100 pixels, e agora eu vou diminuir o meu container, e veja bem, ele continua não quebrando a linha, tá certo? Olha só, ele não quebra a linha, os elementos continuam ali todos alinhados, porque eu configurei como non-wrap. O que acontece se eu mudar para o wrap? Veja bem a diferença. O wrap ele vai fazer a quebra de linha. Olha só, F5, notem que eu vou diminuir, e os elementos não vão diminuir, eles vão passar para baixo. Veja bem, deixa eu ver lá, diminuir, passou para baixo, passou para baixo, passou para baixo, passou para baixo. E aqui já está no mínimo, né? Que eu não posso mais diminuir a tela. Os elementos já foram passando para baixo de forma automática. Então, olha que bacana. Agora eu vou aumentando e eles vão voltando ali para a linha de cima. Ok. Isso aconteceu devido ao Flex Wrap. Ok? Onde eu configurei como Wrap. A mesma coisa. Pessoal, eu não vou colocar em todos, mas o WebKit, o Moz aqui, ele vale para todos. Tá bom? Só que aí o K, no caso, é aqui, ó. Ao invés de ser no wrap, é aqui, certo? Então, ficaria assim, ó. WebKit Flash Wrap, aqui e aqui. O normal para os browsers atualizados é o Flex Wrap. Para o Mozilla é o Moz Flex Wrap. E para Google Chrome, Opera, e por aí vai, Companhia Limitada,
versões mais antigas é daquele jeito ali, tá? Não vai mudar nada, ok? Vai funcionar do mesmo jeito, ele vai continuar passando para a linha de baixo, tá vendo? Por quê? Porque o meu browser está atualizado, então ele está usando essa versão nativa aqui do comando, ok? A mesma coisa aqui para o Flex, beleza? Joia! Então daqui para frente, os comandos que a gente for adicionar aqui, tá? No section aqui, com exceção do display, o display é aqui dentro, mas os outros comandos é igual esse FlexWrap aqui, ó, tá bom? O WebKit, o Moz e o FlexWrap é o normal. Beleza, pessoal? Então, veja bem, nessa aula eu vou ficando por aqui. Vimos o basicão aí de Flex, de Flex, né, como display do container. Vou terminar aqui para a aula não ficar muito grande, muito exaustiva, mas já na sequência, na próxima aula eu já começo aqui, já desse ponto onde nós paramos, ok? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.